Eu diria que a temática ela cresceu não só na questão do debate, que eu percebo que as empresas começaram a falar muito mais sobre o tema, mas também algumas empresas começaram a tomar atitude. A gente via um tempo atrás que as empresas mais falavam sobre o tema, queriam pensar em alguma ação, mas era ainda muito superficial. E a pandemia nos mostrou um retrato de uma sociedade extremamente desigual que sempre existiu, e aí as empresas resolveram tomar atitudes. Então a gente vê que o tema ele tem crescido em algumas organizações, principalmente na ação. É o que a gente pode fazer no momento em que a gente reconhece que sim, a nossa empresa ela pode ter algum viés preconceituoso, a nossa empresa pode ter algum comportamento que possa proporcionar discriminação e a desigualdade social, e o que a gente faz daqui para frente. Então eu percebo que nesses últimos meses as empresas têm se preocupado muito com a temática e pensando na ação. O que a gente vai fazer de fato para mudar? E a gente percebe que essas empresas também, muitas delas, ainda acabam tendo aquela característica de marketing, né? Como eu posso promover essa temática de diversidade e inclusão e mostrar para todo mundo que eu sou uma empresa aberta ou amiga da diversidade, né? E aí a gente percebe que outras empresas vêm no movimento contrário. Elas não divulgam, a gente não percebe iniciativas divulgadas nas mídias, mas dentro da cultura elas estão criando metas sociais, fazendo pesquisas internas para identificar os públicos que trabalham ali dentro, estão trazendo pessoas diferentes para quadros de liderança, consolidando programas e projetos que visam a inclusão. A gente percebe inclusive que envolve pessoas terceirizadas, parceiros que fazem parte daquela empresa e que também estão participando naquela construção. Então a gente vê que tem empresas que acabam seguindo ainda um comportamento, pensando muito no marketing, né? E ainda visando todas aquelas características bonitas e como eu posso ser uma empresa aberta e amiga da diversidade, mas dentro não há grandes transformações não. E acabam se prendendo muito em datas comemorativas, daí fazem uma campanha bonita, todo mundo diverso naquele vídeo, mas lá dentro tem pessoas que sofrem discriminação, entre outros pontos. E aí outras empresas que já vão ao contrário, não fazem tanta publicidade interna, mas dentro ela é ativista e ela vai fazendo vários papéis importantes para essa mudança. O meu sonho é estar num mundo totalmente inclusivo, né? Eu digo que o grande desafio da humanidade é combater essa desigualdade que sempre existiu. Só que a gente está falando de uma estrutura de muitos anos, né? De até chegar num mundo ideal onde não há tanta desigualdade ou que não tenha desigualdade, precisa de uma mudança muito grande. É desconstruir, inclusive, as nossas crenças, os nossos valores, que muitas vezes a gente acha, né, que isso é valor, mas quando a gente vai crescendo e percebendo de fato aquele ensinamento, ele pode estar gerando alguma discriminação, e se ele está fazendo isso, ele não é mais valor. Como é que a gente mexe nisso, né? Se isso vem de anos, vem de geração em geração nos ensinando. Então, eu acredito que o mundo ideal, que é o mundo inclusivo, é quando as organizações, de fato, elas já não estão mais trabalhando com a temática, não vai existir, inclusive, pessoas como eu para vir trabalhar sobre essa temática nesses espaços, e a sociedade, ela vai crescendo de uma forma não só igualitária, mas também com equidade, né? Que é muito importante. Eu diria que essa temática ela mudou muito a minha vida, né? Ela me fez reconhecer um lado que sim, eu passo por preconceitos, eu também sou discriminada e por muitos anos vivi nessa linha da desigualdade, e a gente começa a perceber a importância de quebrar essas barreiras, né? Eu diria que o nosso papel é pensar de que forma a gente consegue minimizar as barreiras que existem na sociedade, né? Começando com as minhas atitudes e podendo conscientizar isso para outros espaços, né? Como as empresas, as próprias políticas públicas que têm um papel muito importante para mudar isso, né? Eu digo que muitas empresas, geralmente a gente vai trabalhar numa empresa e a gente pensa, poxa, aqui o tema não é tocado, né? E muitas vezes eu não me sinto naquela coragem de querer tocar esse tema, né? E muitas vezes a empresa ela acaba sendo esse mesmo reflexo na sociedade. Se as políticas públicas não estão falando sobre a temática e não estão ajudando as organizações a se desenvolver, poucas são as organizações que vão também ter aquela coragem, eu vou fazer alguma coisa diferente. Então ainda é uma cultura do medo muito grande, não só eu, ser humano, quando eu estou num espaço onde eu não me sinto inclusivo e tenho medo de tocar naquela temática, mas quando as empresas também estão inseridas numa sociedade onde as políticas públicas também não falam nada. E aí quem vai ser eu para tomar essa iniciativa, né? E a gente vê algumas empresas que acabam rompendo essa barreira, muitas vezes são crucificadas porque tu acaba vendo dois lados, né, diferentes, pessoas que são contra ao movimento de inclusão e pessoas que são a favor ao movimento de inclusão, e aí tu começa a perceber que essas empresas depois acabam fazendo ações tão brilhantes que são reconhecidas posteriormente pelas próprias políticas públicas, né? Então é importante que as organizações elas tenham esse papel de mudança de alguma forma, mas que, se possível, conectar essas ações também com um chamado de alerta às políticas públicas, porque é essa união que vai fazer essa diferença para a gente ter um mundo mais plural e muito mais inclusivo.
Eu diria que a pandemia ela também trouxe um ponto bem interessante, que foi esse espírito de generosidade. A gente viu muitas empresas ajudando, né, comprando equipamentos de saúde, ajudando hospitais, enfim, comunidades carentes. E eu acredito que esse espírito de generosidade ele tem que continuar, porque está tudo atrelado à inclusão. Mas eu também espero que a temática ela se pulverize. Eu quero ver muito mais pessoas diversas presentes em espaços onde elas nunca estiveram. Eu, por muitos anos, eu não entrei em diversos espaços. Eu não era convidado para estar lá, ou era algo que eu passava por perto e nunca me imaginava naquele espaço. Então eu gostaria muito, né, que nesse ano a temática da inclusão ela se pulverize cada vez mais e que as organizações possam de fato entender que ninguém perde, todo mundo ganha. Basta a gente entender e quebrar essa nossa ignorância que ainda leva como tabu e permitir para essa diferença, para tornar o mundo muito mais plural. Olá, eu sou Matheus Felipe, sou especialista em diversidade e inclusão e convido vocês para curtirem e acompanharem os conteúdos do Papo de RH aqui nas nossas redes sociais, tá bem? Um abraço!